Pessoal, tudo bem? Começamos hoje as nossas atividades remotas e alguns alunos estão com dificuldade ainda de achar as informações e tudo mais, né? Lógico que isso faz parte desse processo de adaptação, né? Não está sendo fácil para ninguém, mas vamos lá, tá bom? As atividades remotas, para quem ainda tem algum tipo de dúvida, ela está substituindo todas as atividades presenciais que a gente tem no campus. Então, as aulas, elas vão ser aulas que vão ser atividades que os alunos vão fazer fora da escola, em casa, né? Resguardando a saúde e o bem-estar de todos vocês, tá bom? Onde vocês vão encontrar essas informações? Aqui no site do campus, nós temos aqui portal da DDE, certo? É um site que a gente mantém, um site Google bem simplesinho mesmo, tá bom? Dentro desse site, nós temos aqui uma página de atividades remotas. Essa página, ela vai concentrar todas as atividades que vocês vão estar fazendo nesse período, tá bom? Como tá aqui, ó, nós vamos começar esse período, as atividades do dia 23 de março até o dia 3 de abril, então vão estar aqui os guias, tá bom? Aqui nós temos algumas orientações para vocês. A primeira coisa aqui, tá? Essas orientações é muito importante que todos vocês leiam elas atentamente, porque aqui tem um passo a passo, foi enviado para vocês na semana passada, tá bom? Então leiam, tá bom? Tiver dúvida, aqui embaixo a gente tem os contatos para esclarecer, fiquem à vontade, tá joia? Como que funciona? Cada turma, tá? Tem um guia de estudo, que está aqui, ó, primeiro administração, segundo, terceiro, para o informática integrado, para o mecânica integrado, cada um dos 3 anos, tá bom? Para o pessoal que estudar à noite no subsequente, cada turma tem aqui, e para o pessoal da pós-graduação, certo? Então, eu sou do primeiro ano de informática, eu vou abrir aqui a planilha do primeiro ano de informática, vem o meu guia de estudo, tá bom? Todas as atividades que eu vou ter de fazer do período de 23 de março até o dia 3 de abril vão estar colocadas aqui. Como que funciona? Aqui na parte de baixo da tela, nós temos, tá, várias guias, várias abas aqui de uma planilha, tá, onde a gente vai ter cada uma das disciplinas que vocês vão estar estudando. Então, qual que é a tarefa de você, estudante? Abrir essa guia, essa planilha e passar guia a guia aqui para vocês entenderem quais são as atividades, tá? Todas as disciplinas estão aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, a guia de história, tá? O guia de estudo de história, só para a gente entender como que funciona mais detalhadamente, certo? Nós vamos ter aqui na parte inicial, tá? A identificação da disciplina, quais são as aulas que vão estar sendo substituídas, as datas, e aqui a gente tem as atividades. Aqui é que é o ponto-chave do guia de estudo. Você precisa de ler, entender qual é a demanda, qual é a atividade que está sendo proposta aqui, certo? Reparem que os professores estão detalhando aqui quais são os links, qual que é o formato de acesso, qual que é a atividade, né? Está bem detalhado, então cabe a vocês a darem essa olhada, acompanhar isso aqui, montar uma agendinha de vocês, se for o caso, mas isso aqui vai estar sempre disponível para vocês, tá bom? Então, acessem e entendam. Essa data aqui é a data que a atividade vai ser postada pelo professor. Se a atividade tiver uma data para ser entregue, para terminar, vai estar dentro da atividade. Aqui a gente vai ter qual que é a ferramenta que o professor vai estar usando, nesse caso aqui o professor Gabriel está usando a Google Sala de Aula, e de cá a gente tem o código da sala de aula. Então, essa atividade do dia 23 está totalmente descrita aqui. A outra atividade do professor Gabriel é no dia 30, então ele descreve a atividade aqui, quais são as tarefas, quais são os links que vocês têm que acessar, tá? Qual que é a ferramenta, de novo, a Google Sala de Aula. Então, essa é a primeira parte que vocês têm que entender, quais vão ser as atividades remotas que nós vamos estar fazendo em cada uma das disciplinas. Se vocês rolarem um pouquinho para baixo a tela, tá? Nós vamos ter essas atividades de regime domiciliar, que a princípio a gente não vai estar trabalhando, seria o caso de alguém que não tiver internet. E aqui embaixo, destacado, tá? Os atendimentos aos discentes. E estar aqui são atividades que vão acontecer ao vivo, em tempo real. Então, que vocês, estudantes, dentro das possibilidades, lógico, precisam de estar presentes, tá bom? Então, aqui no caso do professor Gabriel, na quarta-feira, dia 25, entre 9 e 10 horas da manhã, ele vai usar o Google Meet, que é aquela ferramenta de webconferência, tá? E vai fazer uma webconferência com vocês. Então, é isso aqui que vocês têm que participar em tempo real, tá bom? O Google, no caso do professor Gabriel, ele vai disponibilizar o link no Google Sala de Aula. Então, basicamente, vocês têm que ficar atentos e montar uma agendinha com essas atividades que serão em tempo real, né? Porque isso aqui é muito importante que vocês participem, que vocês tenham esse momento com o professor, mas que vocês também entendam que a gente vai ter essas atividades que são atividades que a gente chama de assíncronas, que o professor lança numa plataforma, nesse caso o Google Sala de Aula, e vocês vão ter que estar trabalhando nelas, ok? Então, fiquem atentos a esses dois itens aqui do nosso guia de estudo, porque eles são importantes pra caramba, tá bom?
Qualquer dúvida, fala com a gente. Se nós voltarmos aqui lá naquela página do DDE, nós vamos ter aqui embaixo a agenda de atividades ao vivo ou síncronas, tá, ok? A gente dividiu para os cursos integrados e para os subsequentes e pós, tá? Se a gente pegar aqui, por exemplo, essas atividades síncronas, são atividades ao vivo, tempo real, tá bom? Vamos pegar aqui do subsequente. A gente tem aqui, no caso, a turma de informática, tem uma abinha para cada turma, vocês podem estar conferindo aí, acha a sua turma. Então, no caso da informática, nós vamos ter aqui uma atividade na terça-feira, às 20 horas, tá, de arte e design, e aí o professor detalha aqui, que é o professor Rogério, né? Continuaremos com o Meet, que é uma ferramenta de webconferência, certo? Vou pegar um exemplo aqui do Bruno, que sou eu, né? Tem aqui, ó, na terça-feira, às 21 horas, vou estar disponível por WhatsApp, por e-mail, por Talk, para tirar dúvidas dos alunos. Então, essas atividades que estão aqui, nessa parte de agenda de atividades ao vivo, são aquelas atividades que os professores estarão disponíveis naquele momento, tá bom? Não tem mais agora aquela diferenciação entre a aula e o horário de atendimento do professor. A gente vai estar trabalhando com um guia de estudo. Então, por favor, acessem o guia de estudo, leiam, tirem as suas dúvidas, conversem com os professores, conversem com os coordenadores, com o setor pedagógico, com a direção, tá? Para a gente esclarecer, tá? Sabemos que é um momento de adaptação, um momento de muita mudança, mas que a gente tem muita confiança em vocês, estudantes, que a gente vai superar isso aí, tá bom? Cuidem da saúde aí, cuidem da família, estejam atentos a essa situação toda que a gente está passando, tá bom? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição de vocês, já estamos resolvendo as questões de acesso à internet quem não tem, tá bom? Mas nesse momento, nessa situação de coronavírus, por favor, se cuidem, mas não deixem, tá, de lado o estudo, acompanhar essas atividades e principalmente, tá, teve dúvida, não está conseguindo acompanhar, dá um repórter para a gente vai conseguindo corrigir, tá bom? Então, tudo de bom para vocês aí, para as famílias. Muito cuidado, saúde a todos. Abraço.